Pessoal, olha só, nós continuamos aqui o projeto do que não pode faltar na sua peça de direito constitucional na segunda fase. Vamos falar agora, começando a falar dos recursos, né? Porque, como eu falei, pegou a sua prova lá, segunda fase lá, abriu, ou vai ser petição, né, o pedido inicial, ou será recurso. Petição inicial, você vai trabalhar ou nas ações de controle concentrado no STF, tá? ADI, né, ação direta de inconstitucionalidade, ADC, ação declaratória de constitucionalidade, ADIO, ADO, né, ação declaratória de constitucionalidade por omissão, ADPF, enfim. Ou será no controle difuso, desde a primeira instância, né? Desde os juízes de primeiro grau, tribunais, TRF, o TJ, acima dele STJ e depois Supremo, né? Enfim, você detectou que é recurso. Os recursos estão lá no artigo 994 do CPC, tá? E nós vamos começar a falar sobre um recurso agora e depois sucessivamente. Então, o que acontece? Todo recurso, artigo 994, todo recurso tem o efeito devolutivo. O que é isso? Você, em uma instância lá, teve uma decisão, a parte que sucumbiu, autor, réu, enfim, recurso não é obrigatório, recorre quem quiser. A parte que não ficou satisfeita no todo ou em parte da decisão, não gostou, né, sucumbiu, vai recorrer. Então, toda sentença, né, ou decisão tem o que? Um efeito devolutivo, característico dos recursos. Efeito devolutivo, ou seja, devolve para o Poder Judiciário para que ele reveja aquela decisão ali, aquele mérito da decisão, enfim, todos os aspectos ali, para a pessoa que entra com o recurso quer modificar, né? No todo, em parte, enfim, não ficou insatisfeito com a decisão que foi dada. Ou seja, se for no juiz de primeiro grau, ele vai entrar com recurso e vai ser analisado, efeito devolutivo, vai voltar para o juiz de primeiro grau ou o juiz da corte? Não, né? Não vai. Vai voltar para o juízo ad quem? Acima. Juiz de primeiro grau, acima, Tribunal de Justiça, tá? Ou TRF. Se a decisão for do Tribunal de Justiça ou do TRF, Tribunal Regional Federal, se você entrar com recurso aqui, acima, STJ, acima, a última instância é o Supremo. Aí já acabou, o Supremo bate o martelo. Então, todos os recursos, volto a dizer, têm um efeito devolutivo, voltar para o judiciário para que ele possa reanalisar, claro, pelo órgão diferente que foi, ou, né, pela autoridade, no caso, o juiz de direito, ou o juiz federal, que julga sozinho, né, vai para a instância superior, acima do juiz de primeiro grau, que seria o Tribunal de Justiça, já é por turma, né, um colegiado, enfim. Primeiro grau, dá sentença. Tribunais em diante, acórdão, tá? Então, o que acontece? A apelação, que nós vamos tratar agora, ela tem, além do efeito devolutivo, que é o padrão, todo recurso tem efeito devolutivo, ela tem um efeito suspensivo, uma característica dela. Ou seja, quando você entra com o recurso de apelação, além de devolver, suspende a sentença que foi dada. Claro que a apelação é única e exclusivamente para juízo de primeiro grau, seja estadual, seja juízo federal. Ok? Ok. A apelação está lá no artigo 1009. Eu estou falando aqui daquele rol do artigo 994 do CPC, que é um rol fechado ou números clausos, tá? Então eu estou fazendo alguns apontamentos, passando um pano geral.
Então, a apelação, ela se dá única e exclusivamente contra sentença de juízo de primeiro grau, seja estadual, residual, seja federal, tá? O inciso 2 do artigo 994 fala sobre agravo de instrumento. Onde é que você vai entrar com esse recurso de agravo de instrumento? Já em nível tribunal em diante. Por quê? Porque é interposto, o verbo é esse, interpor, tá? O agravo de instrumento você vai usar com decisões interlocutórias. Decisões, entre aspas, né? Porque ela não põe fim ao processo. Decisões interlocutórias é durante o processo, entre a locução das partes, né? O juiz, de repente, analisa ali algum pedido, seja de tutela, seja alguma situação ali durante o transcorrer do processo, entre as partes que ela solicita, de repente o juiz vai analisar de laudo pericial, quer dizer, é uma decisão entre as partes, interlocutória, só que ela não põe fim ao processo, então é decisão entre aspas, tá? E detalhe, no caso do agravo de instrumento, não tem aquela petição de interposição ou folha de rosto. Então você faz duas petições. Aí o pessoal chama a primeira peça de interposição ou folha de rosto. Tá? A gente vai tratar isso com a apelação, vai começar essa receita de bolo aí. Tá? Depois do agravo de instrumento, o inciso 3 fala sobre agravo interno. O agravo interno, você vai utilizar esse recurso, vai interpor contra a decisão do relator. Relator, a gente já sabe que já está no... Quando falou relator, qual ambiente que você está? Tribunais, tá? TJ, TRF, STJ, enfim. Embargo de declaração. O embargo de declaração não tem a peça de interposição ou folha de rosto. Primeiro ponto. Segundo ponto, o prazo do embargo de declaração é de 5 dias. O dos outros, 15 dias. Então, embargo de declaração, você tem que pontuar, saber que é 5 dias, até por uma questão aí objetiva. O embargo de declaração é quando você quer dirimir alguma omissão, esclarecer a sentença, alguma contradição que você vê, você entra com embargo de declaração. Aí já é o aspecto formal, já não vai entrar no mérito, tá? Detalhe, o embargo de declaração, ele se aplica, né? É cabível em qualquer decisão. Justamente, se você quer clarear, esclarecer, se você se dá duplo sentido à sentença, né? Então é um aspecto formal, não é o mérito, tá? Beleza. Aí depois vem aqui recurso ordinário, que eu vou tratar mais a fundo, recurso especial, recurso extraordinário, tá? Aí tem um agravo de recurso especial ou extraordinário, embargo de divergência. Tá? Lembrando sempre que reclamação constitucional não é recurso. Já falei isso em vídeos, né? Em bate-papos anteriores sobre isso. Tá? Então lembre-se, o rol do artigo 994 é fechado, então nós temos que seguir o que é previsto no CPC. Então, o recurso de reclamação errado, tá? Reclamação constitucional não é recurso. Do recurso que nós vamos tratar, a apelação, está onde? Artigo 1009 do CPC. Primeira coisa, você leu o caso da segunda fase lá, identificou que é um juízo de primeiro grau, né? Leu ali, o juiz de direito, o juiz federal, deu a sentença, não é tribunal, a decisão, entre aspas, do tribunal a gente chama de acórdão. Por quê? Porque é um colegiado. Então, o juiz monocrático, juiz singular, o juiz de primeiro grau, tanto estadual quanto federal, ele dá o quê? Sentença ou decisão, tá? Decisão monocrática ali, juiz de primeiro grau. E
nós entramos com qual recurso? Quem sucumbiu? Com apelação. Então já ficou fácil. Por quê? Porque o teu endereçamento, a competência, só é de duas pessoas. Ou é o juiz de direito, né, estadual, vara civil ou vara da Fazenda Pública, ou o juiz federal, tá? Então eu vou passar depois aí o endereçamento, vai ficar fácil. Lembrando que recurso, nós temos, no caso da apelação aqui, né, dentre o ROC, dentro do recurso especial, extraordinário, duas peças. A peça, a folha de rosto ou peça de interposição para esse juiz e ele vai encaminhar. No caso nosso da apelação, nós vamos fazer a folha de rosto ou a peça de interposição endereçada ou ao juiz federal ou ao juiz estadual. Aí você vai ter que ver, no caso estadual, se é civil ou da Fazenda Pública. Fazenda Pública contra a autarquia, contra entes políticos, tá? Contra fundações, tá? Vara civil entre pessoas jurídicas e físicas, enfim. Tem também outros bate-papos como esse sobre competência que eu abordo bastante sobre isso. Então o que acontece? Então já ficou fácil aqui na nossa apelação. A gente sabe que a primeira peça, que é a deposição, vai para o juiz de primeiro grau, federal ou estadual, e ele vai encaminhar quem é que está acima do juiz de primeiro grau. Tribunal. Qual tribunal? Tribunal de Justiça, se for um juiz de direito. Tribunal Regional Federal, se for um juiz federal. Então é tranquilo. Então nós vamos trabalhar em cima disso. Então, o que não vai poder faltar na sua peça de apelação é o que a gente vai agora fazer essa imersão. Tamo junto. Pessoal, sem mais delongas, adentrando aí na peça de recurso de apelação, lembrando que a decisão do juiz monocrático, singular, de primeira instância, de primeiro grau, ou seja, juiz federal ou juiz estadual, ela pode ser uma sentença ou decisão terminativa, tá? Ou definitiva. Qual é a diferença? Na decisão do juiz singular, monocrático, de primeiro grau, por que eu falo isso? Porque é isso que vai vir na prova. Vai vir lá o juiz singular, o juiz monocrático, você já sabe que é a primeira instância, por isso que eu uso todos esses sinônimos aí para você se ligar. O juiz federal, o juiz de direito, vai vir lá. O juiz monocrático, tá? Aí primeiro grau, tá? Então o que acontece? A decisão dele, que cabe a apelação como recurso, ela pode ser uma decisão terminativa, onde ele não decide o mérito, mas ele dá a decisão e vai se fundamentar por que ele não vai decidir o mérito, né? Algum aspecto formal que faltou, enfim, tá? Ou definitiva, onde ele decide o mérito. Então, a apelação cabe, né? Isso é importante, tá? Se liga nisso aí, tá? Segura essa informação aí. Por quê? A decisão, vai vir a elaboração da questão e vai te dizer isso aí. Mas ele não decidiu o mérito, então ele deu uma decisão o quê? Terminativa. Ele terminou o processo de conhecimento, mas você pode entrar com apelação. Então, a apelação cabe independentemente se a decisão do juiz de primeiro grau, federal ou estadual, ela pode ser definitiva, onde ele decide o mérito, liquida a fatura, ou pode ser uma decisão terminativa, onde ele não decide o mérito, por algum aspecto formal, enfim, mas ele vai dar a decisão dele. Vai fundamentar aquela decisão terminativa, onde ele não decide o mérito, aí a pessoa vai recorrer, vai correr atrás de mais provas, né? Enfim, mas isso que é importante. Apelação, a decisão pode ser
terminativa ou definitiva. Beleza? O recurso de apelação, ele é bem explicado, esse aspecto formal dele, lá no artigo 1009 a 1014. Então você vai ver ali, passo a passo ali, ele vai dizer da sentença de apelação, ele vai dizer no artigo 1010 que é petição dirigida ao juiz de primeiro grau, federal ou estadual. Ele vai dizer no artigo 1012 que a apelação ela tem uma característica que é o efeito suspensivo, devolutivo, todos têm. Suspende a eficácia da decisão de primeiro grau, a apelação. Isso é importante, né? Uma parte ganhou, né, com a decisão do juiz de primeiro grau, só que você entrou com a apelação. Aí o que? Suspende. Além do efeito devolutivo, né, para um tribunal acima do juiz monocrático, TRF ou TJ, além de efeito devolutivo, que é o normal, né, é o lugar comum do recurso, você tem aí o efeito suspensivo, tá? Beleza, então vamos tratar agora da folha de rosto ou petição de encaminhamento ou ainda, como eu gosto de falar, peça de interposição. O que acontece? Essa peça de interposição vai ser encaminhada ao juiz ACOR, o juiz lá que deu a decisão, ou de direito ou federal, tá? Então você vai botar lá, se for um juiz de direito, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da pontinho, 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 vara civil ou fazenda pública da comarca do estado, pontinho, pontinho, pontinho. Beleza? Tranquilo. Se for um juiz federal, o que vai ser? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz federal da pontinho, 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 vara federal da seção judiciária do estado, pontinho, pontinho, pontinho. Se a peça falar estado XYZ, você vai botar XYZ. Beleza? Depois desse cabeçalho aí, desse endereçamento, que é a competência, nós vamos pular 3 linhas, tá? E vamos pular 3 linhas e vamos colocar o quê? Processo número. Essa é uma característica, tá? Processo número, 2 pontos, pontinho, pontinho, pontinho. Tu vai pular 2 linhas, né? Vai pular 2 linhas. E aí você vai com aquela nossa receita de bolo. Qual é a receita de bolo que a gente sempre está trabalhando nas peças? Nome, né? Vai dizer lá fulano de tal, vírgula, nacionalidade, 3 pontinhos, estado civil, entre parênteses, ou existência de união estável. Tá onde isso? Artigo 319, incisos. Estado civil, entre parênteses, ou existência de união estável, fecha parênteses, 3 pontinhos. Profissão, 3 pontinhos. Portador do RG, que não tem no artigo 319, nem nacionalidade, mas você tem que colocar, é de bom tom, tá? É a praxis. Então você vai colocar portador do RG, número, 3 pontinhos, e CPF, endereço eletrônico, 3 pontinhos, residente domiciliado, pontinho, 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 nesta cidade, por seu advogado, infra-assinado, com procuração anexa, com escritório, pontinho, 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 endereço que indica para fins do artigo 77, inciso 5 do CPC, aí vem perante Vossa Excelência, né, com fundamento ou com fulcro no artigo 1009 e seguinte, que vai até 1014, né, 1009 e 1014 do CPC, interpor, esse é o verbo correto, tempestivamente, tá, no prazo, 15 dias, interpor tempestivamente por uma linha, aí você vai vir com o quê? Apelação, ou recurso de apelação, como queira. É importante que você faça o seu esqueleto aí, a sua receita de bolo, que você possa já vir no automático. São 5 horas de prova, 2 horas e meia para fazer a peça, 2 horas e meia para responder as questões. Aí você vem, contra a sentença proferida
Nos autos, você vai ver lá no caso, né, hipotético lá que eles colocam lá na prova, você vai botar lá, tal, contra a decisão de fulano, pessoa jurídica, se for pessoa jurídica, direito, né, de direito público interno, pererê, entidade, se for autárquica, autárquica, com sede funcional, pontinho, pontinho, CNPJ, pontinho, pontinho, normal, nada que a gente não conheça, tá? Aí você vai ver o quê? O que é importante você colocar na sua peça de apelação que seja recebido e admitido. Porque na outra peça de razões de recurso vai ser recebido e provido no pedido. Então você vai ter que fazer esse jogo aqui para mostrar seu conhecimento mesmo, e o que é o previsto. O juiz de primeiro grau, estadual ou federal, que ele receba e admita, né? Seja recebido e admitido. Lá no outro, que é no tribunal, TRF ou TJ, que seja, lá nos pedidos, que seja recebido e provido o seu pedido. Beleza? Então tá. Seja recebido juntando a guia de recolhimento, que é o preparo, custas processuais, tá? E depois de cumpridas as formalidades, que seja encaminhado, né? Remetido ao Tribunal Regional Federal, se for o caso, se for um juiz federal. Se for um juiz de direito, Tribunal de Justiça, tá? Ou, como queiram, remetido à instância superior, né? Para que se profira nova decisão. Isso aí vai ficar a cargo do freguês. É importante que você se ligue nessa peça de rosto, que é simples. Se você depois fizer umas 3, 4, está sempre treinando, vai ficar mais tranquilo. Ah, porque é 2 peças? Não, mas é tranquilo, tá? Aí você vai vir, né? Detalhe, essa peça de encaminhamento, ou folha de rosto, ou peça de interposição, mesmo esquema. Temos em que? Pede deferimento, espaço, local e data, advogado, OAB número, tranquilo. Aí a outra peça, que é para onde você vai mandar para o tribunal. Ao Tribunal Regional Federal da pontinho, 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 região. Se fosse estadual, ao Tribunal de Justiça do Estado, tal, tá? Beleza? Só que tem um detalhe. No caso da apelação, quando você manda para o tribunal, né, que vai receber a apelação, TRF ou Tribunal de Justiça, você pula ali 3 linhas, você vai botar o quê? Apelante e apelado, tá? O apelante seria aquele que sucumbiu da sua peça, né? Da sua petição, enfim, que recorreu. Aquele que recorreu é o apelante, fica melhor assim. E o apelado, contra quem você vai estar pedindo que mude a sentença, né, da apelação. Então acontece. Por que eu estou falando isso? Porque nas outras peças, nos outros recursos, vai ser recorrente e recorrido. Na apelação, não. Na apelação, você vai ter que botar apelante e apelado, tá? Aí vem razões, né, do recurso, ou razões da apelação. Fica até melhor. Você vai, depois das razões da apelação, né, então bota lá, ao Tribunal Regional Federal da pontinho, 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 região. Pulou 3 linhas, apelante, apelado, tá? Aí você vai, espaço, mais uma linha, tá? Razões da apelação ou razões de recurso, tá? Você vai botar 3 incisos. 3 incisos. 1, 2 e 3. Que é o que a gente chama de TCP. Tempestividade, cabimento e preparo. Aí você vai botar inciso 1, da tempestividade, artigo 1003, né, parágrafo 5º. Aí depois, aí você vai escrever lá que o recurso é tempestivo, tá, tendo em vista que foi interposto, tá, no prazo de 15 dias, como prevê, com fundamento, artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. Acabou ali, pula uma linha, cabimento, ou do cabimento. Aqui é importante o seguinte, aqui no cabimento você vai colocar 2 fundamentações. A primeira, que diz respeito ao recurso que é cabível, né? Por quê? Artigo 1009 vai dizer, o recurso é cabível porque é uma decisão de juiz de primeiro grau. Então o recurso, a apelação, é cabível porque é um juiz de primeiro grau, ou seja, a apelação, conforme prevê, artigo 1009 do CPC.
apelação em face de sentença denegatória de um habeas data, de um mandado de segurança, enfim. Beleza? Tranquilo. Só que a outra fundamentação é o quê? Se for um mandato de segurança, você já tem uma previsão lá, que é o artigo 14 da Lei 12.016, que prevê que da decisão denegatória de um mandado de segurança cabe o quê? Uma apelação. Então você vai citar do cabimento o artigo 1009, tá? Do CPC, que vai dizer que sentença de juiz de primeiro grau cabe apelação, e se for a peça, o caso for mandado de segurança, vai dizer assim, ó, artigo 14 da Lei 12.016 de 2009 cabe a apelação, porque prevê também a lei específica, ela prevê. Depois vem o preparo. O que é preparo? Custas processuais, tá? É claro, se a peça que originou a apelação, se for um habeas data, um habeas corpus que é grátis, não tem preparo. Entendeu? É importante se ligar nisso aí também. Então, quer dizer, o preparo e o porte de remessa, o de retorno, está onde isso? Artigo 1007 do CPC. Vai ter que citar lá o preparo e o porte de remessa de retorno foram devidamente recolhidos, né? Guia de recolhimento, por isso que eu falei lá, né? Na folha de rosto lá, guia de recolhimento, tá? Aí você vai vir dos fatos, que aí já é o normal de toda a peça, dos fatos, do direito, do fundamento jurídico e dos pedidos, tá? Então, dos fatos, tu vai relatar ali, síntese dos fatos, com suas próprias palavras, sem nenhum problema, que a gente já está acostumado com isso. Você vai sintetizar, não vai copiar ipsilitris, vai dar o seu toque ali, né? Aí você vai vir do direito, da fundamentação, onde você vai externar tudo que aconteceu ali com a sua fundamentação. Aspecto material, se foi dado ampla defesa, né, ou não, enfim. É aqui que você vai botar princípio constitucional que foi violado, ou um direito que foi violado, ou se não cumpriu, né, se for processo administrativo, disciplinar, o PAD, se tinha pessoas que prevê a lei, né, que sejam só funcionários estáveis, mas na comissão tinha quem fazia parte da comissão não era concursado, era comissionado. Então, quer dizer, você vai de fundamentação jurídica, nós já vemos trabalhando nas peças há bastante tempo aí. Bom, o que eu quero pontuar é aqui dos pedidos. Por quê? Primeiro, depois dos pedidos, você não tem valor da causa. Primeira coisa. De repente está acostumado, vai valor da causa. Pô, aqui não tem. Tá? Beleza. Então você vai botar lá, dos pedidos. Em face do exposto, requer conhecido que seja, né? Conhecido e provido. Lá é conhecido e recebido, né? Naquela folha de rosto. Aqui já não. Em face do exposto dos pedidos. Okay. Esse começo também é comum. Em face do exposto, requer que seja conhecido e provido, né, o presente recurso, né, para, aí o meu pedido, anular a sentença e determinar alguma coisa que eu quero em relação ao caso concreto, tá? Aí que você vai, mas esse começo é a receita de bolo. Em face do exposto, requer que seja conhecido e provido o presente recurso para anular, modificar, enfim, né? Anular a sentença que trata, né, que determina isso, determina aquilo, ou que ela dá isso, daquilo, tá? Então, além disso, acabou dos pedidos, você vai pular uma linha e vai dizer o seguinte: requer a condenação, né, do recorrido, ou da recorrida, se for o caso, nos ônus de sucumbência, ou seja, que nada mais é que os honorários de advocatícia. Aí você vai ter que colocar isso aí. Depois vem aquele, pede deferimento, localidade, advogado, OAB. Isso não pode faltar. Beleza? Tamo junto. Vamos em frente.